Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique Albuquerque Coutinho e a minha dupla é Augusto Montanini Cardeal. Nós vamos falar sobre a química, a matéria da química na engenharia e as listas e os assuntos que vimos até hoje. E a nossa turma é a 4 da engenharia ambiental. Classificação da matéria, substâncias puras e misturas. Temos então substâncias simples. Os átomos consistem de apenas um tipo de elemento que podem estar agrupados em moléculas ou isolados. Então, temos esse exemplo aqui, apenas uma substância. É uma substância simples, com presença de um átomo. Temos substâncias compostas, as moléculas constituem mais de um tipo de elemento. Se mais de um átomo, elemento ou composto são encontrados juntos, então a substância é uma mistura. Então, são encontradas duas ou mais substâncias, é uma mistura. E temos diferentes formas, né? Temos a heterogênea, que são duas ou mais fases. Se a mistura apresenta duas ou mais fases, como exemplo, o óleo e a água, é perceptível ver que as misturas se diferem, que não é uniforme, que tem duas substâncias dentro deste recipiente. Então, é uma mistura heterogênea, pois não é uniforme e apresenta duas ou mais fases. Temos a homogênea, que apresenta apenas uma fase. Exemplos: água mais açúcar. Após colocar o açúcar na água, esse açúcar dissolve na água e vira uma solução uniforme. Então, ela é homogênea. Átomos, moléculas e íons. O átomo é a menor divisão possível de uma matéria capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. Estrutura atômica. Os átomos são compostos de pelo menos um próton e um elétron, podendo apresentar nêutrons. Os elétrons estão dispostos em 7 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada camada, determinado número de subníveis são preenchidos. A mais externa é chamada camada de valência, sendo também a mais energética. Então, como podemos interpretar a tabela periódica? Temos em todos os elementos da tabela periódica, podemos observar aqui, temos no meio o símbolo do elemento, um número atômico em cima, que é representado pela letra Z, e a massa atômica representada pela letra A. A tabela periódica. Como interpretamos a tabela periódica? No grupo, existem diversos grupos na tabela periódica, que são números de níveis camadas. Quanto maior os números de níveis, maior será o tamanho do átomo. Os elementos da mesma coluna contêm o mesmo número de elétrons em seus orbitais do nível mais externo ou orbitais de valência. E também temos os períodos. Ordem crescente do número atômico, da esquerda para a direita, o átomo que possui maior número de prótons exerce maior atração sobre seus elétrons. Configuração eletrônica. É a distribuição de elétrons de um átomo ou molécula ou outra estrutura física em orbitais atômicos ou moleculares. O número de elétrons por subnível é determinado pela letra S, P, D e F. E o S tem 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Temos os subníveis, que são S, P, D, F, e o último subnível é o mais energético. Então, na distribuição eletrônica, utilizamos sempre o diagrama de Linus-Pauling, que é a distribuição eletrônica de acordo com os elétrons referente àquela molécula. Prestar atenção na ordem da seta, pois as setas indicam a ordem de distribuição da energia. Agora vamos falar sobre os íons. Definições. Íons são um componente químico que resultam do processo de perda ou ganho de elétrons por meio de reação eletricamente carregadas. Ânions são átomos que recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Cátions são íons com carga elétrica positiva que, quando adicionados, removem elétrons nas ligações químicas. Afinidade eletrônica. Está relacionada com a quantidade de energia liberada por um átomo ao receber um elétron ou a um ânion ao perdê-lo. A afinidade eletrônica aumenta ao longo do período por conta do aumento do número de elétrons. Ligações químicas. Primeiro, ligação química é a força atrativa
que mantém dois ou mais átomos unidos. Temos ligação covalente, resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Ligação iônica resulta de transferência de elétrons, um doa e o outro recebe. Ligação metálica é a força atrativa que mantém metais puros unidos, cada átomo está ligado a vários átomos vizinhos. Classificações das ligações químicas. Ligação intramolecular. Ocorre entre os átomos para formar moléculas. São elas iônica, covalente e metálica. Ligações intermoleculares. Ocorrem entre moléculas. São elas íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Ligações covalentes. Ocorrem entre ametais e ametais, ametais e semimetais, ametais e hidrogênio, semimetais e hidrogênio. Temos uma representação de ligações covalentes, que são par de elétrons compartilhados. Agora vamos falar sobre a geometria e teoria de ligação. Definição. É o formato das moléculas ao formarem ligações covalentes. Geometria molecular. Temos aqui a representação do CCl4, um exemplo, que é um formato espacial. A forma espacial de uma molécula é determinada por seus ângulos de ligação, comprimento de ligação. A molécula não pode ser plana, pois ela tem um ângulo de 109,5 graus, formando a tetraédrica. Agora vamos falar sobre a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Temos o modelo RPNV, que significa repulsão dos pares eletrônicos no nível de valência. Parte C, da estrutura de Lewis. Desenho das ligações nos planos. Levando-se em consideração o número de domínios de elétrons, temos o domínio de elétrons, regiões onde é mais provável encontrar um par de elétron, domínio de elétron, pares não ligantes, pares não compartilhados. Temos os pares não compartilhados, que são não ligantes, e temos os pares ligantes, que são pares compartilhados. O arranjo das moléculas pode ser previsto utilizando o número de pares de elétrons, domínio de elétrons, moléculas com níveis de valência que obedecem à regra do octeto. Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados por 8 elétrons de valência. A geometria molecular delas são linear, trigonal plana, angular, tetraédrica, piramidal trigonal e angular. Agora vamos falar sobre forças intermoleculares. Introdução. A ligação covalente que mantém uma molécula unida é uma força intramolecular. A atração entre moléculas é uma força intermolecular. Quanto mais fortes as ligações intermoleculares, maior será a energia das ligações entre moléculas de forma que ocorra a mudança de estado físico. Forças íon-dipolo. Dipolos possuem um lado positivo e um lado negativo. Os cátions são atraídos pelo lado negativo do dipolo e os ânions são atraídos pelo lado positivo. E a interação é muito mais fraca do que a interação íon-íon. Também tem forças dipolo-dipolo, que ocorrem em razão da diferença de eletronegatividade, forças de dispersão de London, moléculas apolares igual a zero, e é a mais fraca de todas as forças intermoleculares. E temos a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um caso especial das forças dipolo-dipolo, e a ligação de hidrogênio necessita estar ligada a um elemento eletronegativo. Agora vamos ver alguns exercícios. Exercício 1. As propriedades de um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação. Analisando determinado material, identificamos as seguintes propriedades. Ocorre o compartilhamento de elétrons, contém polaridade, diferença de eletronegatividade, acontece entre ametais e ametais. De acordo com as propriedades exibidas acima, marque a alternativa que indica o tipo de ligação. Então, temos a opção A, dipolo induzido, B, iônica, C, covalente, D, metálica. É a letra C, covalente, pois o dipolo induzido, ele ocorre sempre em ligações apolares. A ligação iônica são moléculas carregadas eletricamente por cátions e ânions. Temos a ligação metálica, que ocorre entre átomos metálicos. A única ligação que está de acordo com as propriedades que o exercício deu é a covalente.
Boa noite, professor. Eu sou o Augusto e eu vou apresentar o restante dos assuntos, começando pelo sólido materiais. Sólido ele pode ser compreendido como um estado físico não compressível com forma e volume definidos. Tanto as suas propriedades quanto as suas estruturas físicas são determinadas pelo seu tipo de ligação, o que o segmenta em alguns grupos específicos. Então temos os sólidos moleculares, os sólidos covalentes, os sólidos iônicos e, por fim, os sólidos metálicos. Existem duas classes que, embora sejam muito importantes, não se enquadram completamente nos precedentes, que são os polímeros e os nanômetros. Definindo polímeros, as macromoléculas, por meio da polimerização, são unidas em ligações covalentes e formam os polímeros. Os polímeros são divididos em diversos grupos, mas é importante nós destacarmos que é possível diferenciá-los de acordo com a sua cadeia. Temos então os homopolímeros, que são aqueles que possuem uma cadeia homogênea, e os copolímeros, que são aqueles que possuem uma cadeia heterogênea. Nanomateriais são distintos materiais que possuem, no mínimo, uma dimensão de 1 a 100 nanômetros. Esses materiais podem surgir naturalmente, serem criados como subprodutos de reações de combustão ou então produzidos por meio da engenharia para desempenharem funções especializadas. Seu principal benefício é a sua versatilidade adaptacional para requisitos específicos, o que eleva a sua utilidade e, por serem considerados ainda uma novidade, há muita pouca noção sobre os aspectos de saúde e segurança da nossa exposição a eles, o que, significa que é uma implicação. Agora sobre os gases. Propriedades. O gás ele tem massa e o seu volume varia segundo a pressão e a temperatura. A pressão, no estudo dos gases, representa o resultado dos choques das partículas do gás com as paredes do recipiente em que ele se encontra. A quantidade de matéria, ela é simbolizada pela letra N minúscula e representa a quantidade de partículas que encontramos em uma substância na sua fase gasosa. O primeiro tipo de gás que nós vamos comentar é o ideal. O gás ideal ele apresenta um movimento contínuo e desordenado, a sua colisão é perfeitamente elástica, ou seja, não há perda de energia cinética, a direção e o sentido são equivalentes. Transformações gasosas. Os cientistas Boyle, Gay, Lussac e Charles descobriram maneiras de calcular as transformações dos gases quando uma de suas grandezas, isto é, a sua pressão, volume ou temperatura, são constantes. Portanto, nós temos três transformações gasosas: a isotérmica, quando a temperatura é constante, a isobárica, quando a pressão é constante, e a isocórica, quando o volume é constante. E por meio da equação geral dos gases Pivot-Povetó, nós conseguimos calcular qualquer uma dessas transformações. Basta eliminar a grandeza constante da equação geral dos gases. Equação de Clapeyron. Mais tarde, o estudioso Paul Émile Clapeyron, ao generalizar as leis empíricas dos gases perfeitos de Boyle, Gay, Lussac e Charles, desenvolveu a conhecida lei do gás ideal ou equação de Clapeyron, que é a PV-NRT. Agora, um outro tipo de gás que nós vamos comentar é o gás real. São aqueles encontrados na natureza que podemos a qualquer momento deparar-nos com uma amostra real. Ele possui partículas maiores do que as presentes nos gases ideais, além delas apresentarem uma interação entre si, o que também o diferencia dos gases ideais. Importante ressaltar: quanto mais um gás real for submetido a uma considerável pressão, mais ele se diferenciará de um gás ideal, uma vez que as moléculas ficarão mais próximas, diminuindo assim o volume, e com uma região menor, as moléculas gasosas ocuparão mais espaço. Diante desse cenário, o Van der Waals desenvolve uma fórmula para reorganizar a equação de Clapeyron, para então expressar e calcular o comportamento dos gases reais, que é essa fórmula slide. Ela é bem mais complexa que a equação de Clapeyron. Agora um exercício para a gente aplicar um pouquinho desse conhecimento. 2 mols de um gás ideal encontram-se a pressão de 5 atm e a temperatura de 33 graus Celsius. Determine o volume ocupado por esse gás. Aqui basta a gente aplicar a equação de Clapeyron. Uma vez que ele nos forneceu a quantidade de matéria que é 2 mols, o valor da pressão que é 5 atm, ele forneceu a temperatura que é 33 graus Celsius, mas nós temos que converter para Kelvin, fica 306, e a constante dos gases. A gente substitui esses valores na equação de Clapeyron, multiplica o nRT, divide
esse resultado da multiplicação pelo valor da pressão, que é 5, e chegamos ao resultado de 10,03 litros. Então, será esse o volume ocupado pelo gás. Soluções. Solução é a mistura homogênea de um soluto e um solvente. A solução se dá por meio do processo de dissolução da mistura, que é composto por 3 etapas. Na primeira, há a separação dos mols do soluto. Na segunda, há a separação dos mols do solvente. E na terceira e última, há a interação entre o soluto e o solvente. Coeficiente de solubilidade. Ele indica a quantidade máxima dissolvida em uma determinada temperatura e em uma quantidade padrão de solvente. E a curva de solubilidade? Ela indica a condição de solubilidade. Ou seja, se ela estiver acima da curva de solubilidade, ela vai estar supersaturada. Se ela estiver em cima da curva de solubilidade, ela vai estar saturada. E se ela estiver abaixo da curva de solubilidade, ela estará insaturada. O que pode afetar a solubilidade? Tanto a interação molecular quanto a pressão e a temperatura. Regrinha do semelhante dissolve semelhante. Um elemento de caráter polar tende a dissolver com mais facilidade outro elemento que tem esse mesmo caráter, enquanto um elemento apolar é um solvente mais eficaz a um elemento que também seja polar. Concentrações. É importante expressar e calcular a concentração de soluto e solvente de uma solução. Por isso, existem fórmulas que assumem essa função, dentre elas as principais. A concentração comum, que é equivalente à massa do soluto dividida pelo volume da solução. A molaridade, que basta dividir a massa do soluto pelo produto da massa molar do soluto pelo volume da solução, e a diluição, que você vai relacionar a concentração molar ou a concentração comum do volume inicial para o volume final. Um exemplo, para finalizar. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 8 gramas de cloreto de sódio em 5 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 5 litros, qual será a concentração da solução final? Bom, ele quer a concentração final, basta a gente substituir esses valores dados na equação da concentração comum, que é a massa dividido pelo volume. Dividindo 8 gramas por 5 litros de NaCl, a gente chega ao resultado final, que é 1,6 gramas por litro. E é isso.